De 1999 a 2005, uma série de assassinatos ocorreram no Japão. A única coisa em comum entre eles era uma carta de baralho com o nome Alice escrito com o sangue das vítimas. Oi, eu sou a Nina, e se você não conhece, hoje eu te apresento Alice Human Sacrifice, a creepypasta que muita gente acreditou ser real. Essa história começou a circular na internet depois que a música Alice Hitobashira foi lançada. Essa música tem um tom muito sombrio e fez muita gente, inclusive eu, acreditar que essa história que eu vou te contar era real. Eu vi muitos vídeos pra formar esse aqui. E quanto mais eu ia vendo, eu ia percebendo inconsistências na história. Não pela forma que as pessoas contavam, mas realmente buracos na história que um relato de um crime real não teriam. A primeira vítima se chama Sasaki Megumi, uma jovem de 29 anos, dona de um restaurante. Sasaki era descrita por seus conhecidos como uma moça de temperamento forte e de língua afiada, quando se tratava de seus empregados, mas era muito querida pelos seus clientes, graças à sua dedicação e excelente comida. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável e costumava frequentar muitas festas, e foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa a pé, porque a festa era na casa de um amigo, que ficava a apenas uma quadra de distância da sua. Ela estava um pouco bêbada para dirigir. Algumas pessoas chegaram a lhe oferecer carona, mas ela negou. Megumi saiu da festa por volta da 1 da manhã. Foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passando pelo bosque, que ficava a 1 quilômetro de distância da casa da Megumi, viu uma trilha de sangue em um caminho pouco usado do bosque. Curioso, o casal seguiu a trilha e encontraram uma cena chocante. Ela foi esquartejada e os seus membros foram empalhados nos galhos das árvores. O casal chamou a polícia. Durante a investigação, os policiais encontraram a primeira carta do baralho dentro da boca de Megumi. Era um valete de espadas, com a palavra Alice escrito com o sangue dela. Não havia impressões digitais, nem DNA. Na cena do crime, havia um vômito, mas a mulher do casal revelou ser dela. Ela não conseguiu segurar a comida no estômago depois de ver uma cena tão chocante. Megumi Sasaki foi a primeira Alice, e a sua carta era um valete de espadas. A segunda vítima foi Yamane Akio. Yamane era vocalista de uma banda pouco conhecida, que costumava se apresentar em alguns bares. Seus amigos o descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para os outros fora dos palcos. Depois de sua morte, a banda acabou. Eles não tiveram coragem de substituir o vocalista. Akio foi levado de seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida. Eles tinham ensaiado naquele mesmo dia. À noite, sua namorada foi visitá-lo e ficou surpresa ao encontrar a casa vazia. Akio foi dado como desaparecido e as buscas se iniciaram quase que imediatamente. Uma das câmeras de segurança do prédio mostrou uma figura encapuzada entrando por uma porta lateral e saindo tempos depois com um grande saco de lixo de um formato estranho. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada e ninguém chegou a vê-la pessoalmente no dia do sequestro. Acredita-se que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens, impossibilitando seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar, Oshidas, onde a banda constantemente tocava, estava abrindo o local e se deparou com uma cena horrenda. Jogado em uma das mesas estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas da sua garganta e ele havia levado um tiro na cabeça. A sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrada em suas mãos, juntamente com as cordas vocais arrancadas. E Yanami Akio foi a segunda Alice e a sua carta era um rei de ouro. A terceira vítima foi Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha a vida toda pela frente. Ela era uma garota doce e muito amada pelos seus amigos e parentes. Ela queria ir para a faculdade e se tornar uma designer de modas, e faltava apenas uma semana para a formatura do ensino médio, quando ela foi sequestrada. A família de Sakura tentou incansavelmente encontrá-la, e toda a cidade ajudou nas buscas pela garota. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado numa cova rasa. Não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele marcara a cova com a carta Alice dela, uma rainha de paus. A carta estava presa por um palito no topo da cova. O corpo de Sakura foi horrivelmente machucado, e eu não vou descrever porque os detalhes, mesmo para uma creepypasta, são bem pesados. Mas eu não posso deixar de citar que uma coroa havia sido costurada à sua cabeça, provavelmente quando ela ainda estava viva. Nenhum crime sexual foi cometido, nem antes, nem depois da morte. Com o corpo de Sakura havia um bilhete, que continha algumas frases desconexas e impossíveis de ler. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas não tiveram sucesso. Kai Sakura foi a terceira Alice, e a sua carta foi a rainha de paus. Hayato e Hina Oshihiro. Esses dois foram as duas últimas vítimas. Hayato e Hina eram irmãos, muito próximos. Hina era a irmã mais velha e era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Hayato, era muito esperto. Até pularam ele de série na escola. Ele acabou na mesma sala que a irmã.
Guardem essa informação. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos da mesma idade. Os dois foram encontrados em suas camas em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta. Deduziu-se que o assassino invadiu a casa em silêncio suficiente para cometer o crime, sem acordar os dois, saindo da casa logo em seguida. Cada criança segurava uma carta de as de copas, que ao serem colocadas lado a lado, formavam a palavra Alice. Uma pegada lamacenta foi encontrada no tapete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Esta foi a única pista, fora a carta, encontrada no local do crime. Um ano mais tarde, a mãe de Hayato e Hina tirou a própria vida, por causa de depressão. O pai deles ainda está vivo, mas faz terapia intensiva para tentar superar a morte de toda a sua família. Hayato e Hina Oshihiro foram a quarta Alice, e a sua carta é um as de copas. Pouco depois da morte dos irmãos, um homem chamado Suzuki, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que dizia não se lembrar de onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que com ele foi encontrado um casaco que pertencia a Yanami Akio. Um pouco de sangue que havia na manga deu resultado positivo, que era de Akio. Suzuki estava desesperado a essa altura e declarou que um demônio negro, sem rosto, havia lhe dado aquele casaco. Suzuki foi liberado quando um abrigo sem teto disse que ele estava por lá, na noite do assassinato de Sakura. Como o abrigo ficava longe da casa dela, não havia como ele cometer o crime e voltar para o abrigo sem ser notado. Essa história começou a circular por volta de 2012 e seria a história por trás da canção lançada em 2008 pelo Yuagami K. Mas não faz sentido. E eu vou te dar alguns motivos do porquê eu acredito nisso. Como eu disse no começo, eu vi vários vídeos e em alguns momentos me perguntei em que cidade isso aconteceu. Qual data a Megumi e a Sakura foram encontradas? Se o caso fosse real, nós teríamos essas informações. Lembra do Hayato ter pulado uma série? Bom, no Japão eles não permitem esse tipo de coisa. É uma creepypasta bem chocante. E como tudo aconteceu no Japão, a barreira da língua acaba dificultando o contraponto. Na minha opinião, alguém que era fã da música criou a história para dar mais visibilidade a ela. E funcionou. Chegamos aos 300 inscritos. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram e que voltam aqui todo sábado. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém. Obrigado ao MT Aurelius pela recomendação do tema. Feliz ano novo para você que chegou até aqui. Até a semana que vem. Tchau!